lá, meu povo! Fortaleza negocia contratação de atacante Alanzinho do Ferroviário. Gabriel Vieira segue na mira. Vojvoda solta o verbo após vaga na final do Cearense. Narrador rebate e chama técnico de arrogante. Imprensa repercute postura e Marcelo Paes comemora. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, domingão, dia 9 de março de 2025. Ontem à tarde, o Fortaleza enfrentou o Ferroviário no estádio Presidente Vargas e no apagar das luzes, aos 47 do segundo tempo, Juan Martín Lucero marcou o gol, que sacramentou a vaga do Tricolor no PC em mais uma final do nosso tão amado Manjadinho. Antes da gente trazer as notícias e repercutir, claro, a coletiva pós-jogo do técnico Juan Pablo Vojvoda, que rendeu pra caramba, aquele convitezinho de lei pra você se inscrever aqui no canal. Caso você já seja inscrito, por gentileza, pega o link aqui na barra de endereço ao do vídeo, copia, manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera pra cá pra conhecer o nosso trabalho, vídeos todos os dias, às 5h30 da manhã, lives todos os dias, às 18 horas e 15 minutos. Inclusive, você já pode ativar o lembrete da nossa live que já está criada para você debater junto com a gente um pouco mais sobre as coisas que aconteceram ontem na vitória e classificação do Fortaleza para mais uma final do Cearense, beleza? Bom, turma, agora vamos às notícias deste vídeo e antes da gente entrar, claro, na repercussão das questões envolvendo a vitória do Fortaleza ontem, vaga na final, coletiva do Vojvoda, eu queria abrir dois parênteses aqui para falar sobre contratações. Amanhã, como vocês já sabem, é dia 10 de março, e abre a janela dos estaduais. Fortaleza vai ter aí um mês para buscar os reforços finais aí até aquela janela do Mundial de Clubes, que é bem curtinha ali no comecinho do mês de junho. Então, tem que ter muita inteligência, parafraseando aí o Cifec, né, para buscar essas peças que poderão ser muito importantes para reforçar o tricolor de aço na reta final do Campeonato Cearense. Os dois jogos da final, o Leão já está classificado, aguarda o Ceará, que faz o jogo da volta hoje contra o Maracanã, mas já está praticamente garantido após vencer o jogo de ida por 3-0. As fases finais da Copa do Nordeste, o início do Campeonato Brasileiro, o Leão estreia no dia 29, se eu não me engano, contra o Fluminense, um sábado às 18h30 no Castelão, e a fase de grupos da Libertadores, lembrando que o sorteio é dia 17 de março, estaremos ao vivo aqui no Expresso Tricolor e também na Guigui, fazendo uma grandíssima live para vocês. Então, tem que conseguir encontrar peças-chave que, obviamente, o Vojvoda necessita para incrementar no elenco tricolor visando essas competições do primeiro semestre. E tem duas que estão muito perto de ser anunciadas pelo Fortaleza. Após a vaga na final de ontem, saiu lá no Diário do Nordeste a informação de que o Fortaleza negocia a contratação do atacante Alanzinho do Ferroviário. O atleta marcou 7 gols em 14 jogos pelo Tubarão da Barra em 2025. Matéria, inclusive, do Alexandre Mota, em colaboração com meu parceiro Breno Rebouças. O Fortaleza negocia a contratação do atacante Alanzinho do Ferroviário. O Diário do Nordeste apurou que o clube fez contato com o staff do jogador e tenta avançar nas tratativas para um acordo. Com 24 anos, o atleta é a grande sensação do futebol cearense no início da temporada de 2025. Ao todo, soma 7 gols e 4 assistências em 14 jogos pelo Tubarão da Barra, sendo peça decisiva do esquema tático do técnico Thiago Zorro. O contrato com o Clube Coral, no entanto, é até o dia 30 de março, é só até o final do mês, ou seja, está dentro da janela dos estaduais, que só se encerra lá para o dia 10 ou 11 de abril. Deste modo, a diretoria do Ferroviário trabalha em busca de uma renovação com foco na Série D do Brasileiro. Apesar disso, um acerto é difícil diante da grande fase e também do interesse do mercado. Vale ressaltar, e aí eles lembram da janela de transferência dos estaduais, tá? Lembra que a janela internacional, no caso, já está encerrada, mas há uma brecha entre os dias 10 de março, hoje, e 11 de abril. A CBF criou um período para negociação de atletas que atuavam em competições estaduais, logo ainda há espaço para novas
transações. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer. Ontem, inclusive, viralizou um print, né, de um momento em que, após o jogo, o Marinho conversa com o Alanzinho, certo? Lá dentro de campo, né? Esse print viralizou, muita gente tentando entender, fazer leitura labial do que é que o Marinho estava conversando. Eu não vou trazer aqui para a tela, porque pode ser que dê problema de direito autoral, né? Já que foi print de transmissão na TV aberta. Mas quem viu, viu. Comenta aqui abaixo. Será que o Marinho estava tentando convencer ali o Alanzinho a já se apresentar no Laildo na semana que vem? Quero a tua opinião. Comenta aqui abaixo, beleza, rapaziada? Outro jogador que segue na mira do Fortaleza e foi confirmado, inclusive, pelo Marcelo Paes naquela coletiva gigantesca da semana passada é o meia Gabriel Vieira, do Fluminense do Piauí. Havia saído uma matéria de que o Fortaleza estava negociando a contratação do jogador no dia 14 de fevereiro, ou seja, mês passado, tá? Escrita pela Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Será que o Gabriel Vieira e o Alanzinho serão anunciados já na semana que vem? A janela vai abrir e o Fortaleza vai poder anunciar contratações. O Alanzinho, confirmada a negociação. O Gabriel Vieira, o próprio Marcelo Paes, confirmou na semana passada em coletiva que o Leão segue atento ao jogador e pode ser sim reforço do Fortaleza para a sequência da temporada. Lembrando que os dois jogadores chegam para o profissional, tá? Não tem nada de sub-20 não. E aí o Vojvoda que se vire para tentar encaixá-los e dar oportunidade aos atletas para que não acabem virando reforços do Atlético Goianiense, que é uma piada interna que a torcida do Fortaleza criou para todo jogador que não é aproveitado pelo Vojvoda, manda pro Atlético Goianiense. Quero tua opinião. Alanzinho, será um bom reforço pro Fortaleza? Tem vaga pro Alanzinho nesse time? E o Gabriel Vieira? Corre um pouco mais por fora, né, do que o Alanzinho, mas será que também tem oportunidade para ele no profissional do Laildo? Comenta aqui abaixo. Agora sim, vamos falar sobre o jogo de ontem, porque o Fortaleza venceu o Ferroviário e garantiu vaga na final do Campeonato Cearense de 2025. Com gol de Lucero, o Leão venceu o Clássico das Cores. No jogo de ida havia sido 0-0 e ontem no jogo da volta 1-0 magoado, com direito a polêmicas de arbitragem, 2 gols anulados, um do Moisés e outro do próprio Lucero, que dizem ter sido realmente bem anulados, apesar do segundo, né, que foi o gol do Lucero, cabe discussão. Parece muito mais que a bola bateu na mão do jogador do Ferroviário e não no cotovelo do Lucero, mas o que importa é que minutos depois, o próprio Lucero, após jogadaça do Breno Lopes, marcou o gol que garantiu o Laildo em mais uma final de campeonato cearense. O adversário provavelmente deverá ser o Ceará, que joga hoje o jogo da volta no PV contra o Maracanã, mas já ganhou o jogo de ida por 3-0 com o mando do Maracanã, então é muito difícil que o Maracanã reverta essa situação. Algumas questões rápidas aqui para vocês, tá? O Fortaleza vai disputar a 8ª final de campeonato cearense de forma consecutiva. A última vez que a gente ficou fora da final foi em 2017, quando caiu pro próprio Tubarão da Barra, o famoso gol do Mimi, né? Em cima do Boeck, lembra? Pois é, de lá pra cá, só deu o Laildo na final e conquistamos 5 títulos, né, meus amigos? 2 vice-campeonatos e vamos aí pra nossa 8ª final. O Lucero, autor do gol da vitória, que não vive lá a grande fase nesse início de temporada, comentou um pouco sobre o jogo, destacou a dificuldade e enfatizou a preparação para a final do Cearense. Abre aspas, foi um jogo muito difícil, temos que parabenizar o Ferroviário, fizeram um grande trabalho. Estamos preparados e temos que trabalhar mais, temos que estar todos juntos e olhar para frente, afirmou ainda o atacante, destacando o desempenho do time adversário, a necessidade de evolução do Fortaleza para a grande final. Isso é muito importante, tá? O elenco tem consciência de que o jogo foi muito difícil, tanto por conta do Ferroviário, mas também pelas limitações que o próprio Fortaleza tem encontrado neste início de temporada. E eu acho que essa aceitação, no sentido de entender as dificuldades que está passando, já é um primeiro passo para a evolução. É uma autocrítica, né? Acho que essa é a palavra que mais se encaixa, as duas palavras que mais se encaixam, que é uma palavra só. Palavra só, né? Enfim, comenta aí a tua opinião aqui abaixo sobre isso, tá bom? Vamos pra frente, porque o Fortaleza ontem teve 2 ausências, que foram Mancuso e Brites lesionados. Pois é, vamos torcer aí pela recuperação dos dois, em especial pelo Mancuso, né? Porque, com todo o respeito, a idolatria, tá difícil aguentar ali na lateral direita do nosso glorioso Tinga, que infelizmente não vive lá uma fase tão boa, apesar de eu achar que ontem ele não fez um jogo tão terrível assim,
mas o Mancuso agrega mais do que o Tinga. Mas se não tiver Mancuso, vai ser o jeito e com o Tinga mesmo. Inclusive, eu já pergunto para você qual a sua avaliação do Tinga ontem e também de todo o elenco na vitória por 1-0 sobre o Ferroviário, tá? Agora vamos ao que interessa, coletiva bombástica do técnico Juan Pablo Vojvoda. Olha, rapaz, o negócio foi quente na sala de imprensa, o Vojvoda tava cuspindo fogo, era gente subindo pelas paredes, era pedra voando, menino, o negócio foi fogo na coletiva. Vamos primeiro aos comentários de alguns colegas da imprensa. O Luca Laprovítera disse o seguinte: acabei de receber o áudio da coletiva do Vojvoda. Pistolou desde o início. Está claro que ele tá putaço com toda a fase. É isso que queremos ver dele. É por isso que ele é o maior da história. Concordo com o Lucas. Às vezes falta um Vojvoda mais vibrante. Não é do costume dele ser assim um pouco mais puto em coletiva, né? Mas eu acho que de vez em quando é importante ele demonstrar sua insatisfação com as coisas que têm acontecido tanto internamente, elenco, em diretoria, como também com relação ao torcedor. E ontem ele não poupou, foi ninguém. Sobrou pra pop, coitada da imprensa, sofrer aí com tudo que o Vojvoda falou. Meu parceiro Ricardo Tavares, o Cadinho do futebol cearense, disse o seguinte: a melhor coletiva do Vojvoda como treinador do Fortaleza, o argentino tava pistola. É, meu amigo, essa palavra aí vocês vão ouvir um bocado, né? O Renato Manso do Futebolês disse o seguinte: Vojvoda chegou na coletiva extremamente irritado, chateado e magoado. A primeira resposta veio com um grande desabafo de mais de 9 minutos. Falou de torcida, federação, desempenho do time, muito irritado. E o meu parceiro Tércio Brilhante fez uma resenha bem legal no seu Twitter, uma thread, né, mostrando os pontos altos aí. Ele que faz parte do grupo Torcida Amiga disse o seguinte: pela primeira vez em 4 anos de Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda genuinamente muito irritado em uma entrevista coletiva. Já o vi pontualmente frustrado, irritado com episódios de arbitragem ou situações específicas, mas pistola no geral, nunca. Hoje foi o dia de fúria pro Vojvoda. Pois é. Então junte tudo isso e agora vamos a alguns pontos-chave do que o Vojvoda falou na coletiva. Vojvoda desabafa após classificação à final. Abre aspas, algo armado contra o Fortaleza. Abre aspas, hoje se não é o sangue do Vojvoda e dos jogadores, o Fortaleza fica fora da final. Porque há algo armado de fora que não queria permitir que o Fortaleza jogasse a final. Mas o Fortaleza vai jogar a final. E quem for de papel que se rasgue, isso aí sou eu que tô falando, tá? E ele continua. E o Fortaleza vai ficar ainda mais unido. Quero as torcidas unidas, o torcedor que vá ao campo de jogo para o ano todo, não só agora, mas também nessa final. Nós vamos ficar muito atentos. Vou ficar muito atento porque mexeram com o meu prestígio também. E eu quero continuar aqui. Mas escuto time sem vergonha. Sem vergonha? Em 4 anos, 2 Libertadores, uma final de Copa Sul-Americana, sempre na final do Cearense, mas é o time sem vergonha. Vojvoda, fique com a boca fechada. Eu sou correto e muitas vezes me calo, mas há momentos em que eu preciso falar. Então ele disparou até contra o torcedor mais corneta e mais crítico, tá? Continuando, ele também criticou a Federação Cearense de Futebol. A principal bronca era com a definição do mando de campo da semifinal, uma vez que a equipe desejava atuar na Arena Castelão, mas a entidade marcou para o estádio Presidente Vargas. Abre aspas, eu sabia que seria um jogo muito complicado. O que iriam dizer vocês da imprensa e os torcedores se nós não chegássemos na final? Ah, estão só inventando desculpa porque jogou no PV. Qual é a prioridade da Federação Cearense? É graças ao Fortaleza também, com esse time que somos conhecidos em toda a América do Sul, ou não é verdade? Jogamos a Libertadores, jogamos a final da Sula, e não é graças ao Vojvoda, mas aos jogadores, a todo o trabalho que vão jogar e se empatam com o Ferroviário, já são cobrados. Eu não tenho um problema, a torcida do Fortaleza, ela é maravilhosa, eu tiro o chapéu, me emociona, mas eu também tenho que cobrar deles. Eu falo de Tuf, JGT, Brave, falo também dos que estão atrás do banco de reservas, falo de todos. Então tá aí, de fato sobrou para a torcida que, segundo o Vojvoda, a torcida tem exagerado muito em algumas críticas neste início de temporada. Minha função aqui é jogar pra galera. O que é que vocês acham? Vocês acham que as críticas estão de fato exageradas?
nós, enquanto Expresso Tricolor, temos as nossas críticas pontuais com relação a algumas questões deste início de temporada, inclusive do próprio Vojvoda, algumas decisões erradas, alguns equívocos, que ele tem cometido com relação à questão tática, formação, escalação, alguns jogadores também, mas é tudo de maneira muito pontual, que acaba impactando no rendimento do elenco neste início de temporada, e isso acaba prejudicando o início de temporada. Mas volto a dizer, é tudo de maneira muito pontual, mas eu quero saber de vocês concordam com o Vojvoda? Acha que existe um certo exagero? Qual a minha opinião? Existe. De fato, a torcida do Fortaleza parece ter passado um pouco do ponto com relação a algumas críticas, mas eu acho que o torcedor é livre para criticar também. O Vojvoda meio que se emocionou um pouco ali também, pode ter se deixado levar um pouco pela emoção, pela fúria ali nas palavras dele, e acabou soltando o verbo, rasgando o verbo, e tá tudo certo, é um direito dele também. Aqui não é uma crítica ao Vojvoda. Eu acho que a gente tem que humanizar muito essas questões, entender que os pontos têm que ser respeitados. Tanto o Vojvoda, tanto que não concorda com o Vojvoda, tanto a torcida, tanto que não concorda com a torcida. Eu acho que tá tudo bem, eu acho que isso faz parte. Agora, o que não pode é criar um ambiente que fique um clima de tumulto muito grande no Fortaleza neste início de temporada, até porque tem final do Campeonato Cearense, e o próprio Vojvoda pediu, e o elenco também, que esse é o momento da gente se unir, da gente se juntar em prol desse objetivo, que é o título do Campeonato Cearense. Então, é muito importante que a gente tente encontrar o equilíbrio entre a crítica, entre o exagero, entre as coisas que o Vojvoda falou, mas essa é só a minha opinião. E claro, eu respeito todo mundo que quiser discordar. Deixe a sua visão sobre tudo isso aqui abaixo também, que claro, é muito importante, tá? Teve uma outra aspa forte do Vojvoda que eu achei muito bacana, que foi a parte que ele disse o seguinte: querem ganhar o Fortaleza fora de campo, mas comigo será muito difícil. Cara, isso aqui foi uma aspa muito bacana. Ele disse o seguinte, ó: vamos crescer juntos, é o momento de estarmos unidos, porque querem ganhar do Fortaleza fora de campo. A mim, que me ganhe dentro do campo, não fora. Querem ganhar de mim no escritório, querem tomar o Fortaleza, mas com o Vojvoda aqui vai ser muito difícil. Com esses jogadores vai ser difícil. Eu falo da federação, eu falo que minha prioridade é o Fortaleza e vou defender o Fortaleza. E é a primeira vez que vocês me escutam desse jeito. Cara, pra mim essa aspa aqui talvez tenha sido a grande aspa da coletiva, sabe? Claro que as outras questões foram importantes também, mas esse ponto foi um ponto assim que tem que ser não raciocinado, mas o pessoal tem que tem que refletir. Pronto, a palavra é essa, reflexão. Tem que refletir um pouco sobre isso que o Vojvoda falou, tá? Porque é muito importante ele chamando a responsabilidade. Isso meio que traz, claro, a torcida pra ele, é muito importante. Agora, tem que chegar na final e tem sim que ser campeão, porque isso meio que, entre aspas, tá? Não levem ao pé da letra, por favor, cria uma pressão, né? Porque tem que ganhar e temos que pensar só que vai ganhar. Não vamos contar com esse lance de que, pode perder. Claro que pode perder, acontece, né? Mas tem que ganhar, porque meio que cria um embate entre Vojvoda, entre torcida, entre imprensa, e a gente tem que tentar extrair o equilíbrio em cima dessa situação. Turma, o vídeo tá ficando um pouco extenso, mas eu acho que não cabe gravar um segundo vídeo aqui, então eu vou continuar. Peço que vocês compartilhem aí ao máximo, mesmo que fique um vídeo muito grande, porque senão eu vou acabar perdendo a minha linha de raciocínio. Já tô até suando aqui, porque tá um calor desgraçado, mas vamos continuar aqui nesse papo que tá muito bacana, tá? Ele, inclusive, continuou falando o seguinte: eu também tenho dor, muitas vezes. Ou vocês, quando criticam, e aí ele repete aquela questão do time sem vergonha, lembra das conquistas dele pelo Fortaleza, Libertadores, Sul-Americana. Isso é um ponto que meio que acaba servindo de muleta, mas obviamente que é um ponto que tem que ser levado em consideração também, tá? E ele finaliza: nestas finais vou estar atento também, vou estar muito atento, porque está em jogo o meu prestígio, porque eu quero continuar no Fortaleza. Bom, aí fica a reflexão para vocês com o que o Vojvoda quis dizer nesse finalzinho de fala dele, tá? Ele falou sobre várias outras questões. A coletiva foi longa, foi bem meia hora de coletiva, 34 minutos, se eu não me engano, mas esses foram pontos altos, porque foram os pontos de desabafo, tá? Pra finalizar o vídeo de hoje, aí, meus amigos, teve o contraponto. A mídia, eu não vou dizer mídia canalense, porque eu tenho muito respeito pelo Caio César, né? Pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, mas eu acho que eu preciso trazer aqui 2 videozinhos que ele soltou sobre a coletiva do Vojvoda. O primeiro foi esse aqui, dizendo que o Vojvoda foi muito vitimista na coletiva. Olha só. Agora quebrou dentro, viu? Agora deu. Tive que ver e rever esse vídeo várias vezes para ter certeza. Rapaz, será que o
O Vojvoda falou isso mesmo. Esperava de qualquer um, menos do Juan Pablo Vojvoda, que eu admiro demais. Dos mesmos criadores de tá todo mundo contra o Fortaleza, lembra, no ano passado? Agora a mais nova frase. Estão querendo ganhar do Fortaleza fora de campo. É sério. Diante do contexto que a gente viveu recentemente, de decisão arbitrária da Federação Cearense de Futebol, prejudicando o Ceará, de decisão, no mínimo, estranha do TJDF. E pode dizer, você está falando isso porque é Ceará. Dane-se, eu estou acostumado com essa baboseira de alguns torcedores, tudo leva para o lado do clubismo. Mas não, o que o Vojvoda fala é puro vitimismo. Vojvoda, faça o seu time jogar. Você já demonstrou competência, para mim, um dos maiores técnicos da história do futebol nordestino. Faça seu time jogar. Hoje passou pelo Ferroviário cortando prego num sofrimento. Os 2 gols anulados, você está chorando, 2 gols anulados corretamente. Você queria o quê? Ser beneficiado pela arbitragem, como já foi em vários outros momentos? Puro vitimismo. Dá uma olhada aí. Sim, é o momento de estar unidos, sabe? Bom, não vou trazer aqui não, porque aí já é o trecho do que eu falei pra vocês. E aí tem outro ponto, onde ele fala que o Vojvoda foi arrogante. Morra sendo herói ou viverá o suficiente para virar vilão. Essa frase alguém falou e eu acho muito certa e cabe hoje para o Juan Pablo Vojvoda. Olha, o que ele falou de besteira na entrevista coletiva de hoje, pelo amor de Deus. Separei mais um trecho aqui para vocês verem. Não vou mostrar o trecho não, porque já falei aqui pra vocês quais foram os pontos altos. Bom, é importante trazer esse contraponto, né? Algumas coisas que ele falou aí, eu não concordo com nada, pra falar a verdade pra vocês, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês que sempre vai existir essa galera do contraponto, independente de seguir uma linha mais de torcedor do Ceará ou não, eu acho que tem que saber separar as coisas, né? Então, fica aí a reflexão pra vocês também, no que vocês entendem dessa rebatida aí do Caio César. Agora, para finalizar o vídeo de vez, né, porque já tá ficando muito grande, peço desculpa a vocês, Marcelo Paes ontem celebrou, obviamente, a vaga do Fortaleza na final do Campeonato Cearense, inclusive abraçou o Tinga no final. Tem um videozinho lá do Instagram do Fortaleza, do Twitter do Fortaleza, com a fala do Marcelo Paes. Estamos na final, presidente. Graças a Deus, estamos na final, feliz. Agradecer a torcida que lotou aqui o PV, aquela nostalgia do PV como um amuleto, parabenizar os jogadores que lutaram o jogo inteiro e tiveram que fazer 3 gols para valer um, embora, sendo honesto, até onde eu vi, acho que os gols foram bem anulados, mas o que importa é o placar, o que importa é a classificação. 3 jogos seguidos sem levar gol, conseguimos o nosso objetivo, independente da inversão do mando de campo que houve, mas a gente está aqui para jogar, o poder joga em qualquer campo, estamos na final. Parabéns, Tinga, parabéns, nosso capitão, tamo junto, valeu. Tá aí, curtiu a fala do Marcelo Paes? Comenta a tua opinião aqui abaixo sobre tudo isso. Bom, meu povo, é isso, videozão que eu espero que renda durante todo esse domingo. Mais tarde a gente tem a nossa live, não sei se vou encaixar o segundo vídeo. Deixa o teu like se tu gostou, a gente se encontra a qualquer momento. Valeu, falou e tamo junto.